Bem-vindo ao canal. E os últimos anos não foram fáceis para a Marvel. Para falar a verdade, pelo menos os últimos 6 anos foram bem ruins para a gigante do entretenimento. E parecia que eles nunca iriam errar depois de 10 anos de sucessos, com poucas falhas. O surgimento da Disney Plus derrubou o ânimo do público, já que as pessoas teriam de assistir em casa às séries para entender o que estaria acontecendo nos filmes. Combine isso com histórias mal escritas, personagens mal desenvolvidos, degradação e descaracterização de personagens clássicos, e as expectativas foram subvertidas. O declínio dos números de audiência foram claros, acompanhado da péssima propaganda das pessoas comentando livremente entre si, além de efeitos visuais ruins. Tudo isso combinado, e o futuro da Marvel ficou duvidoso. Em 2025, a Marvel teve mais desastres de bilheteria, especialmente Captain America Brave New World, apresentando um Capitão América fake que ninguém se importava. A prova disso é que o filme não conseguiu uma boa bilheteria. A história trazia elementos de toda parte do universo Marvel. Daredevil, Born Again, o Demolidor, apresentou os piores números de audiência para Marvel de todos os tempos. Thunderbolts foi uma outra bola fora, apresentando personagens que não eram utilizados, além do filme com um ritmo bem fraco. E o fundo do poço foi a série da Iron Heart, a maior degradação moral da história da Marvel e do seu principal personagem. Essa série nunca deveria sequer ter sido cogitada em existir, para dizer o mínimo. E agora, depois de uma combinação de elenco questionável e controversa, mudanças suspeitas em personagens, bizarras entrevistas de ativistas que se dizem roteiristas e diretores, chegou a vez do Quarteto Fantástico. E eles tinham muito o que fazer, com o desespero dos chefões da Marvel bem óbvio. E esse desespero parece que valeu a pena, porque o filme do Quarteto até que ficou bom. Eu não acredito que eu digo isso, depois de tudo que vi da Marvel nos últimos anos. Claro que eu tenho minhas reclamações quanto a esse filme, mas, mesmo assim, tem coisas boas. E é muito bom poder dizer isso, porque depois de tudo que a Marvel fez, com todas as expectativas não cumpridas, até queria que esse filme fosse ruim, mas eu gosto da Marvel, desde sempre. Eu achava que não tinha chance desse filme ser legal, pensava que seria de medíocre a péssimo, mas minhas expectativas foram subvertidas de uma boa maneira, e isso é um alívio. Finalmente lançaram algo bom. O Quarteto Fantástico está longe de ser um filme perfeito, tem soluções ruins e furos de roteiro e outros problemas que fazem com que esse filme não seja ótimo, mas no momento aceito esse filme, porque nesse ponto a Marvel não me entregou nada bom em anos. A história inicia numa década de 1960 alternativa, com um jeitão retrofuturista, que lembra algo como se fosse um filme dos Jetsons. Tem estilo e é diferente do que a Marvel andava fazendo e se repetindo, chegando a cansar de tanto fazer a mesma coisa, sempre numa linha de mediocridade. Eles desenvolveram a habilidade de sempre se parecer o mesmo em diferentes filmes e séries. Aqui no Quarteto pareceu algo renovado, o que ficou bom. Assim como no filme do Superman, o Quarteto está em atividade como super-heróis por cerca de 4 anos, e eles têm uma bela reputação como defensores da Terra, tanto usando os seus uniformes ou não. A equipe parece fechada e coesa, e a Sue e o Reed estão esperando o seu primeiro filho. Tudo parece que está indo bem, mas as coisas dão uma virada quando a surfista prateada, a Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner, chega na Terra anunciando a chegada do Galactus, o Devorador de Mundos. E assim, a Terra vai deixar de existir. Claro que o Quarteto não pode deixar isso acontecer, então eles vão para o espaço para negociar com o Galactus. Mas o filho que ainda não nasceu chama a atenção do Galactus, que lhes oferece um ultimato. Eles devem desistir do filho deles, que deve ser alguém com poderes sem paralelo, e assim Galactus deixará a Terra em paz. Caso não façam isso, ele vai destruir o planeta. Claro, isso não é algo que o grupo decide concordar. Então, eles fogem do Galactus e da Shalla-Bal e voltam para a Terra para encontrar um jeito de derrotar o Galactus sem sacrificar parte da sua família. Tem muitas coisas que eu gostei nesse filme, mas uma delas é o fato de eles realmente trabalharem em equipe. Eles apoiam uns aos outros e trabalham em harmonia,
sem um querer rebaixar o outro para parecer melhor. Eles estão sempre em sintonia, seja nos momentos em que eles estão de uniformes ou nos momentos em que não estão também. Tinha a preocupação do feminismo com a Sue Storm, e ela seria a girl boss, ou a mandona, cheia de discursos, mas não me pareceu que ela demonstrou isso aqui. Ela foi só uma mãe, nutrindo e cuidando da sua família, que iria à guerra se ela se sentisse ameaçada, e assim tentaria fazer o impossível. Ela é articulada e bondosa e agiu como um ser humano comum, e ela era assim como qualquer um. Ela não era arrogante e agressiva como uma feminista, assim como basicamente toda personagem feminina da Marvel dos últimos 6 anos. E isso diz tudo sobre como a Marvel caiu nesses últimos anos. Eu também desconfiava muito do Pedro Pascal como Reed Richards, mas até que ele não se saiu tão mal assim. Não foi nada demais, muitas vezes foi sem graça, mas ele fez uma versão mais quieta do Reed Richards, cuja preocupação era salvar o seu filho. Ele era bem intencionado e conseguiu ser sério sem ser um fatalista, mas ele foi dedicado. Ele também não foi um chorão, que era outra preocupação minha, e o filme fez com que ele se tornasse o cara da ciência, aquele que todos procuravam para solucionar um problema. Em comparação com aquilo que poderia ser, acho que dá para aceitar esse Reed Richards. Eu gostaria de ver mais sobre o Ben Green. Ele foi, de longe, o menos desenvolvido dos 4 personagens, mas ele fez seu papel como um personagem de apoio e completava a equipe. A voz do ator também ficou boa para o Ben Green. O Johnny Storm foi talvez a maior surpresa do filme, já que o que sabíamos sobre ele, antes do filme, era muito preocupante. Mas, em vez de ser uma visão deprimida e chorona do seu personagem original, ele foi bem vibrante nesse filme. Ele não é sem inteligência em comparação com o Reed, e, na verdade, foi bem esperto durante o filme. Houve um momento em que ele confrontou a surfista prateada, tentando responsabilizá-la. Isso também foi bom, já que as personagens femininas da Marvel e do entretenimento em geral, nos últimos anos, foram todas irresponsáveis e infalíveis, e os homens eram proibidos de confrontá-las para falar a verdade, e muito menos se zangar e dar uma bela bronca em todas elas. E dos 4, ele foi o mais heróico em suas ações e em sua maneira de pensar, o que também é raro atualmente quando se trata de personagens masculinos. Eles estão proibidos de ser heróis nessa atual sociedade feminista. O humor na equipe parece orgânico e natural, e não só irreverente e forçado. Os momentos sérios não foram interrompidos. Assim, o filme também pôde ser sério, diferente de outros que foram vítimas da irreverência do diretor, que parece que não entende dos momentos sérios. Galactus ficou incrível, mesmo que suas motivações tivessem a profundidade de uma folha de papel, e ele precisava de mais tempo para ser desenvolvido. O seu visual ficou muito legal, assim como o visual do filme e os seus efeitos visuais. Mas a Shalla-Bal foi a pior parte do filme para mim. Não consegui engolir essa personagem, nem nos trailers e nem no filme, porque não havia motivo para essa mudança de gênero. O surfista é o Norrin Radd. Ela estava ali só para adicionar a obrigatória dose de feminismo. Não precisa ser assim, não só nesse filme, como em nenhum outro. Em comparação com o Galactus, ela ficou bem sem graça. No final do filme, ela teve o seu momento heróico e foi totalmente inconsistente com a sua trajetória no filme, e veio de lugar algum. O filme seria melhor e maior se eles tivessem feito o óbvio e o surfista prateado fosse o Norrin Radd. Com essa escolha feminista, o filme perdeu pontos e poderia ter sido muito melhor sem ela. A Shalla-Bal só está lá e o filme não ganha nada com isso. Ela só está participando por causa da interferência do estúdio, e nada mais justifica a presença dela. Mas, no final das contas, o filme tem o seu valor, a atmosfera dos anos 1960 foi agradável, e os personagens foram divertidos a maior parte do tempo. O único problema é que, apesar de ser divertido, parece que o filme só tem a sua força agora, já que o público está mesmo cansado da Marvel. E esse foi um bom filme, depois de anos de fracassos comerciais e de público.
Não sei se a Marvel ainda se sustenta para o retorno deles. Ficou claro que esse filme deveria ter acontecido logo depois da Saga do Infinito, em Avengers Endgame, para apresentar personagens diferentes para o público naquela época. E assim, o público teria um descanso das repercussões das ações do Thanos. Outra coisa é que o Reed Richards não conseguiu apresentar muito os seus poderes, assim como o Johnny, a Sue e o Ben fizeram. Desse jeito, ele não pareceu tão super-heróico assim. Mas eu gostei e achei este um bom filme. E isso é muita coisa para se dizer sobre a Marvel em 2025. Tudo o que eles podiam ter feito de errado, eles realmente fizeram nos últimos anos. Só o tempo vai provar o valor desse filme e se ele realmente vai indicar o começo da revitalização do universo da Marvel nos cinemas, ou se o dano que a Marvel fez em si própria é irrecuperável. Então era isso. O que achou do filme do Quarteto? Diz aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.